ele ficou com peso na consciência, e por causa disso resolveu voltar para ajudar. Mas assim que ele chegou no local e viu o tamanho do monstro, junto com a destruição à sua volta, ele resolveu ficar assistindo de longe, esperando um momento em que ele poderia ser útil. Porque Hermes era bom em muitas coisas. Brigar não era uma delas. Então, no momento que seu pai foi colocado na caverna e Tifão se afastou, ele soube que essa era a hora de agir. E de brinde, o nosso deus atleta também trouxe uma pele de urso que ele pegou enquanto a Equidna estava distraída. Então Hermes fez um primeiro socorros ali, tacou um silver tape e Zeus ficou novo. Mais ou menos. Depois disso ele contou pro seu pai que o Tifão estava morrendo de fome e saiu procurar comida. Neste momento, Zeus teve uma ideia brilhante, porém arriscada, e imediatamente explicou para o seu filho. E agora corta para Hermes correndo pela floresta, carregando Zeus nas costas, passando pela Equidna e na sequência entrando no campo de visão do Tifão. Sendo que nisso ele já estava sendo bombardeado com bolas de fogo e ácido. Mas Hermes não perde a posse de Zeus. Ele vai, só no dibre. Tifão se prepara para fazer a defesa, mas o corredor do Olimpo passa nas canetas e escapa dos adversários. Continuando. Quando o Tifão viu que Zeus havia escapado, ele imediatamente seguiu atrás dos dois deuses fugitivos. Ele não era rápido o suficiente para alcançar, mas ele seguiu os rastros e foi na mesma direção. Então, as horas foram passando, a fome dele foi aumentando cada vez mais, até que ele chega nas proximidades de uma montanha chamada Nisa, lar das Moiras, as tecelãs do destino. Essas três irmãs são filhas de Nyx, a deusa da noite, e eram responsáveis por decidir o destino de todos os seres vivos, incluindo os próprios deuses, fazendo com que elas fossem extremamente respeitadas e até temidas por eles. Aí, enquanto Tifão dava a volta pela montanha, ele escutou seu nome sendo chamado pelas Moiras. Então, ele se aproximou e perguntou o que era, porque mesmo sendo um monstro destruidor, ele já tinha ouvido falar delas e sabia que com essas três não se mexe. Então as tecelãs indagaram o que ele estava fazendo ali e também disseram que ele parecia fraco, com fome, e por isso ofereceram uma cesta de frutas encantadas, que apesar de pequenas, seriam capazes de alimentar até uma criatura tão colossal quanto ele. Aí a criatura, que realmente estava absurdamente faminta, aceitou a oferenda e depois de comer, continuou a sua busca. Mais algumas horas se passam, até que Tifão, que estava se sentindo estranhamente cansado, avista alguém sentado no topo de um pequeno morro. E esse indivíduo era exatamente quem ele estava procurando. Então, com um sorriso maléfico em seu rosto, ele se prepara para o round 2. O rei do Olimpo então se levanta, pega um dos seus raios e arremessa da criatura, que por acaso não estava demonstrando nenhuma preocupação. Esse já era o 100º raio que Zeus estava atacando nele. Mas, por algum motivo, quando esse o atingiu, a couraça não conseguiu conter o impacto e sangue fervente começou a jorrar da abertura. Tifão, o deus dos desastres naturais, ficou abismado com isso. E foi só aí que ele percebeu a armadilha na qual tinha caído. Porque as tecelãs do destino podem não responder a ninguém, mas Zeus era brother delas. Então, quando fugiram, ele e Hermes propositalmente deixaram um rastro ser seguido e deram uma passadinha na montanha para conversar com elas. Até porque Zeus pode ser um cuzão, mas o filho de uma égua carismático. Fora que as Moiras sempre buscam a ordem e o equilíbrio, e o Tifão era basicamente a personificação da destruição e do caos. Então, o que elas fizeram foi entregar frutas venenosas, que elas sabiam que não seriam capazes de matar uma criatura dessas, mas seriam o suficiente para enfraquecê-la. A partir daí, era só uma questão de achar um jeito de incapacitar a criatura, porque Tifão também era imortal. Só que Zeus já tinha um plano. Ele estava esperando que seu inimigo chegasse ali. Então, mesmo cansado e ferido, ele começou uma rajada incessante de raios no monstro. Foi tipo uma tempestade em forma de metralhadora. E além do sangue que jorrava, cada golpe ia empurrando a criatura na direção de um gigantesco precipício. Tifão tentou resistir, mas não teve força e logo caiu no abismo. O que, obviamente, não seria o suficiente para derrotar ele, porque, apesar de envenenado, ferido e faminto, ele ainda tinha energia para escalar de volta. O que é extremamente preocupante, porque o cansaço e os terríveis ferimentos de Zeus fizeram com que ele chegasse no seu limite. Seus raios acabaram, e sua força também. Só que, mais uma vez, ele sabia o que estava fazendo. Era quase como se ele tivesse uma conselheira ajudando ele. Porque esse abismo era absurdamente frágil e instável, principalmente depois da queda do monstro, que praticamente causava um terremoto a cada passo. Então, assim que Tifão tentou escalar, as paredes começaram a ruir e todo o desfiladeiro desmoronou sobre ele, soterrando e imobilizando a criatura. Alguns minutos se passam
E eis que da floresta surge Hermes, exausto de tanto correr. Então, ele lentamente caminha até o campo de batalha e senta ao lado de seu pai caído no chão, quase inconsciente. Ambos se olham e dão um sorriso, orgulhosos da vitória que conseguiram alcançar, e principalmente por terem alcançado juntos, como pai e filho. Só que nesse momento o chão começa a tremer e dos escombros do abismo, terra e pedaços de rocha começam a se acumular, formando uma nova montanha, até que de repente o topo dela explode, disparando um turbilhão de lava incandescente, o que obriga Hermes a rapidamente carregar seu pai para longe. A erupção então continua por mais alguns minutos, até que ela abruptamente se encerra. Essa foi a última tentativa da criatura, que mesmo usando todas as suas energias, não conseguiu escapar. E essa nova montanha que surgiu ficou conhecida como Monte Etna, que é um vulcão que realmente existe na Sicília. E por isso, toda vez que ele entrava em erupção, os povos daquela época diziam que era Tifão mais uma vez tentando escapar. Com isso, a gente conclui a história do plano secreto de Gaia. Exceto que tem uma parte que a gente ainda não abordou. Mais especificamente, o que estava acontecendo no submundo durante tudo isso. Então, vamos rebobinar a história até a parte que a Equidna é escolhida para copular com o Tifão. Porque, como vocês sabem muito bem, não existia camisinha naquela época. Então, inevitavelmente, eles tiveram muitos filhos. Na verdade, é válido dizer que eles geraram alguns dos monstros mais famosos da mitologia grega. Como, por exemplo, a Hidra, a Quimera, a Esfinge, o Leão de Nemeia, entre outros. E quando Tifão escalou seu caminho até a superfície, seus filhos escaparam com ele, cada um indo por um lado e dando origem às suas próprias histórias da mitologia. Mas o problema é que quando os mortos e os prisioneiros do submundo viram a abertura que tinha sido feita, eles resolveram fugir também. E aí, dali Hades e os Hecatônqueres correndo atrás dos fugitivos tentando escapar, e os serviçais tentando resolver como é que eles iam conseguir tapar um buraco daquele tamanho. Porque a própria luz que entrava por ela já era suficiente para desequilibrar o submundo, que depende da escuridão para funcionar. Então, esse período foi literalmente um inferno na Terra. Aí, depois de um longo tempo, Hades e seus funcionários conseguem resolver o problema e fechar a saída no teto. Demorou tanto que a batalha lá em cima já tinha até acabado. Na sequência, o deus do submundo, perplexo com o que tinha acontecido, segue o rastro de destruição para descobrir de onde a criatura tinha vindo. Então, ele chega nessa parte desconhecida do Tártaro. E nisso, ele vê que ainda tem alguém lá. E a questão é que nem todos os filhos de Tifão fugiram. Cérbero, o cão gigante de 3 cabeças, era o monstro mais sombrio dentre seus irmãos. A escuridão era o habitat natural dele. Então, vendo isso, Hades pensou: tá aí, achei meu pet. E assim, Cérbero se tornou o guardião da entrada do submundo, cargo antes ocupado pela Campe, que foi morta por Zeus durante a Guerra dos Titãs. Depois disso, só faltava uma coisa pro deus do submundo fazer, que era subir até a superfície para ver qual foi a desgraça que aquela criatura não deve ter feito. Lembrando que a última vez que ele esteve na superfície foi quando os 3 irmãos estavam decidindo quem ia ficar com cada reino. Então ele subiu até o exterior, viu o estrago e foi até o Olimpo para perguntar e compartilhar informações sobre a criatura. Chegando lá, ele viu que estava ocorrendo um banquete. Mais um pro qual ele não foi convidado. E nele estavam todos os deuses do Olimpo que retornaram do Egito. E até Atena, que foi socorrida depois da batalha. Mas não eram só esses deuses que estavam lá. Porque quando Hades chegou, ele imediatamente viu alguém que prendeu sua atenção. Alguém que não tinha como não ser notada. Alguém que iria mudar a sua vida para sempre. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais!